Olá! Nós, acadêmicas do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, Cássia, Luciana Rosa e Samantha, iremos apresentar o projeto hidrossanitário referente às instalações hidráulicas e sanitárias de um residencial multifamiliar instalado ou projetado aqui no município de Porto Velho. O trabalho apresentado, ele tem como requisito a aprovação da prática da disciplina Instalações Hidrossanitárias. Para a elaboração do projeto em estudo, foi realizado a análise das interdependências das partes do conjunto. Trata-se de uma torre com 4 pavimentos, sendo 3 pavimentos elevados e um pavimento térreo. Cada pavimento possui 4 apartamentos. E cada apartamento ele possui 2 dormitórios e foram calculadas 2 pessoas por dormitório, conforme previsto pela norma. Logo, esse prédio poderia abrigar 64 pessoas. Por tratar-se de um conjunto residencial ou uma edificação residencial de nível médio, a norma prevê uma média de consumo de 125 litros por dia. Logo, o consumo diário seria de 8.000 litros. Considerando ainda a capacidade para reserva equivalente ao consumo e reserva técnica de incêndio, é calculado, então, para o reservatório dessa edificação, 16.000 litros por dia. No projeto em questão, foi utilizado um sistema de distribuição indireta, tanto pelo reservatório superior quanto inferior. O reservatório utilizado para abastecimento da água do residencial, ele conta ainda com um sistema de proteção com índice de reservatório hidráulico para combate a incêndio, separado por tomadas independentes. O reservatório terá então capacidade para atender o consumo diário da população do edifício. O nosso reservatório superior, ele está com 40% do consumo diário, que totaliza 6.400 litros, ainda com uma reserva de 20% para casos de incêndio, reservatório para incêndio, totalizando 3.200 litros. No total, o reservatório superior ele comporta hoje 9.600 litros e o inferior, que tem a capacidade de 60%, também tem o total de 9.600 litros. O sistema de recalque de água previsto para atender os 2 reservatórios, tanto inferior quanto superior, foi para isso calculado a altura manométrica de sucção e de recalque, utilizando desde o reservatório inferior, com a sucção a partir das bombas, dimensionando tanto o diâmetro da tubulação quanto o comprimento dessa tubulação, do reservatório inferior, todos os trechos até o nosso reservatório superior, conforme mostrado na imagem. E observando ainda que para o dimensionamento, da altura manométrica de sucção, os regimes dimensionados eles devem apresentar uma capacidade hidráulica compatível com as perdas na rede, além ainda de assegurar uma pressão residual disponível para atender toda a necessidade ou descarga no reservatório superior, para que ele tenha uma boa operação. Aqui nós temos os cálculos então da altura estática de sucção, o comprimento real dessa tubulação, o comprimento equivalente, o cálculo da perda de carga distribuída que houve, a perda da carga total de sucção e a altura manométrica da sucção. Em relação ao nosso sistema de recalque, ele deve apresentar uma capacidade de vazão mínima. No nosso caso, nós calculamos ou chegamos ao valor de 1.920 litros por hora. Essa é uma carga hidráulica equivalente ao desnível a ser vencido e também somado à pressão residual das perdas calculadas. Aqui nesse slide nós mostramos o resultado de todos os cálculos efetuados. Conforme apresentados os cálculos anteriores, foi considerado então como vazão de projeto as peças hidráulicas utilizadas e a vazão indicada por cada peça conforme recomenda a norma. Dessa forma, a gente somou o peso dos equipamentos hidráulicos que serão abastecidos pela tubulação
E chegamos ao índice, né, ao diâmetro, na verdade, da tubulação necessária para atender esse tipo de edificação, conforme a população e conforme a quantidade de água a atender a população local. Dessa forma, nós temos aqui para o diâmetro da tubulação de recalque de 20 milímetros, já o diâmetro da tubulação de sucção de 25 milímetros. Esse é o diâmetro comercial da tubulação que a gente encontra em lojas, em revendas, no comércio, ou seja, na indústria da construção civil. Para o dimensionamento das colunas de água, utilizou-se ou levou em consideração, então, as peças de utilização de cada ambiente. Aqui no caso nós temos as peças do banheiro, utilizando o peso unitário e depois a somatória dos pesos. Assim nós obtivemos a tubulação adequada para atender aquele ambiente. Para a cozinha, que é um ambiente que possui uma peça de utilização com peso unitário de 0,7, nós adotamos uma tubulação de 25 milímetros. Enquanto que para a área de serviço que possuem peças de utilização, ou seja, máquina de lavar roupa e tanque com maior peso unitário, nesse caso nós adotamos uma tubulação de 32 milímetros, que seria uma tubulação que pode atender toda a edificação.